Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Wellington Roberto Marinho e vamos para mais uma aula na disciplina Batalha Espiritual. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos pedir sabedoria. Queremos pedir que os nossos ouvidos estejam atentos à sua poderosa palavra e que tenhamos um bom entendimento. E assim nós agradecemos em nome de Jesus. Bom, vamos lá, pessoal. A necessidade de base bíblica. A melhor maneira de abordarmos assuntos polêmicos e colocá-los dentro de seus contextos maiores. Se tivermos a visão de todo, poderemos com mais exatidão entender suas partes. Por exemplo, uma pessoa que tenta achar um endereço numa cidade simplesmente procurando as placas com o nome das ruas pode acabar desorientada e perdida. Se ela, porém, tiver um mapa que lhe dá uma visão mais ampla da área onde ela se encontra e mostra as ligações entre as ruas, poderá mais facilmente encontrar seu destino. Da mesma forma, quando colocamos o tema do confronto da igreja com as hostes das trevas dentro de um contexto maior e percebemos as ligações com outras áreas teológicas, podemos melhor entendê-lo. Em termos do conhecimento teológico global, o assunto não pertence a uma área somente. Quando falamos da polêmica entre salvação pela fé ou pelas obras, facilmente identificamos que o assunto pertence à área de soteriologia, ou seja, o estudo da salvação, uma área da enciclopédia teológica. Se tivermos uma boa compreensão dos princípios e fundamentos que orientam a soteriologia, poderemos mais facilmente entender tudo o que está envolvido nessa polêmica. Mas a luta entre a igreja e Satanás não se enquadra numa área somente. Muito embora a demonologia bíblica, que por sua vez é um departamento da angeologia, o estudo dos anjos bons e maus, certamente seja a principal área afim. O fato é que os ensinos e práticas da batalha espiritual levantam questões sérias relacionadas com diversas áreas do nosso conhecimento com Deus. Quando, por exemplo, alguns dos defensores do movimento falam de Satanás como se fosse um poder independente, autônomo e livre para fazer o mal neste mundo, está indiretamente entrando na área que trata dos decretos de Deus e de sua maneira de governar o mundo. Ainda, quando alguns revelam possuir informações extra-bíblicas sobre o mundo invisível dos anjos e demônios, como, por exemplo, o nome de determinados demônios e os locais geográficos onde supostamente habitam. Está entrando na epistemologia ou teoria do conhecimento. Essa área trata de modo pelo qual conhecemos as coisas do nosso redor, inclusive o acesso humano ao conhecimento ao mundo espiritual invisível, onde habitam e aturam os seres espirituais como anjos e demônios. Semelhantemente, quando todo tipo de mal que existe no mundo, quer moral ou circunstancial, como doença, dor, desemprego, etc., é atribuído aos demônios, levanta-se a antiga discussão acerca da origem dos males e sofrimentos deste mundo presente. E quando é dito que os cristãos podem ser possuídos por um espírito maligno ou ficar demonizados, para ser um termo mais em voga, estamos de volta à soteriologia, ou seja, qual a situação dos salvos diante dos ataques de demônios. E entramos também na cristologia, indagando qual a relação entre a obra vitoriosa e consumada de Cristo e a atividade satânica no presente.
Quando procuramos entender os conceitos da batalha espiritual a partir de princípios gerais que controlam as diversas áreas abrangidas pelo tema, poderemos ter alguns trilhos sobre os quais poderemos conduzir o assunto. No que segue, procuro analisar 4 desses princípios que têm importância fundamental para ele: a soberania de Deus, a suficiência às Escrituras, a queda da raça humana e a suficiência da obra de Cristo. Acredito que, se forem compreendidas adequadamente pelos leitores, funcionarão como batizadores seguros pelos quais poderão prosseguir com maior certeza no conflito diário que enfrentamos contra as hostes espirituais da maldade. 4 princípios fundamentais. Primeiro, Deus é soberano, absoluto no seu universo. O título acima expressa um dos ensinamentos mais relevantes das Escrituras para o tema desse ensaio. Um soberano é alguém que está revestido da autoridade suprema, que governa com absoluto poderio, que exerce um poder supremo sem restrição nem neutralização. Quando dizemos que Deus é soberano, significa que ele tem poder ilimitado para fazer o que quiser com o mundo e as criaturas que criou, e que nenhuma delas pode, ao final, frustrar seus planos. Podemos fazer algumas afirmações quanto a essa doutrina. A soberania absoluta de Deus sobre sua criação percebe-se claramente nas Escrituras. No Pentateuco, Deus revela-se como o Criador do mundo visível e invisível e da raça humana. Ele é o libertador dos seus e o legislador que soberanamente passa leis que refletem sua santidade e exigem obediência plena de suas criaturas. Ele exerce total controle sobre a natureza que criou, intervindo em suas leis naturais, suspendendo-as, milagres, entre vírgula, entre parênteses, milagres. Assim, em contrastes com os deuses das nações, ele é o supremo soberano do universo, acima de todos os deuses, que os julga e castiga, bem como aos que os adoram. Nos livros históricos lemos como Deus cumpre soberanamente suas promessas feitas a Abraão de dar uma terra aos seus descendentes, introduzindo-os e estabelecendo-os em Canaã, e ali mantendo-os até que os expulse por causa da desobediência deles. Os salmos e os profetas celebram a soberania de Deus sobre sua criação e sobre seu povo, e ele quem reina acima das nações e de seus deuses falsos. Quem controla o curso deste mundo? Nele, seu povo sempre pode confiar e depender. O mesmo reconhecimento encontramos nas Escrituras no Novo Testamento. Na plenitude dos tempos de Deus, envia soberanamente seu Filho e dá testemunho dele através de milagres poderosos, ressuscitando de entre os mortos. Esses eventos, bem como os que se seguiram na vida dos apóstolos e da igreja nascente, ocorreram como o cumprimento da vontade de Deus. Esse ponto vemos claramente nos evangelhos e no livro de Atos. A morte e a ressurreição de Jesus, Atos 2:23, bem como a oposição contra a igreja, Atos 4:27-29, são simplesmente o cumprimento da soberania vontade divina, acontecendo como cumprimento das Escrituras. Para os apóstolos, as profecias feitas no Antigo Testamento governam o decurso da história da igreja. Assim, o derramamento do Espírito. A missão aos gentios,
a entrada dos gentios na igreja, a rejeição de Cristo por parte dos judeus. Todos esses eventos e outros mais são vistos pelos autores do Novo Testamento como atos redentores de Deus na história. No livro de Atos encontramos claramente o conceito de que a vida da igreja foi dirigida por Deus. A cada etapa do progresso missionários, Deus intervém para guiá-la através da atuação do Espírito. Está em Atos 13:2, 15:28, 16:16, Anjos, Atos 5:19-20, 8:26, 27:23, Profetas, Atos 11:28, 20:11-12, e às vezes o próprio Senhor, Atos 18:9-23-11. A presença dos sinais e prodígios realizam em nome de Jesus através dos apóstolos e de pessoas associadas dos apóstolos. Atos 3:16, 14:3, 19:11. Atestada que era o próprio Deus que levava avante a história da igreja. A soberania de Deus é ensinada no conceito de reino de Deus, mas é o conceito bíblico do reino de Deus que melhor expressa a soberania de Deus sobre o universo que formou. Tal conceito está presente em toda a Bíblia, mesmo estudiosos renomados têm insistido em que é o conceito central das Escrituras, do que se deveriam todos os demais, para colocá-lo de maneira simples e sucinta. Significa o domínio supremo de Deus sobre as suas criaturas, mesmo que se encontram em estado de rebelião aberta contra ele, embora na época presente de Deus permita que essa rebelião permaneça. Já tem determinado o dia em que está a conquista e quando então reinará, tendo tudo e todos sujeitos debaixo do domínio de seu Filho. 1 Coríntios 15, 23-28. O domínio de Deus se estende no presente sobre as ações e vidas de suas criaturas, sem que isso represente uma intrusão na liberdade delas em escolher e decidir moralmente. Ao final, porém, a vontade do Rei prevalecerá sobre todas elas, sem que nenhuma delas possa acusá-lo de determinista. Amém? Esse é o estudo de hoje. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.